Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos a volta dela, depois de um longo verão fora aqui do Midcast, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Vitor. É um prazer estar de volta. Estava morrendo de saudade de gravar. Agora, pelo visto, nós temos mais do que 10 ouvintes, né? Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui as apresentações. Temos a volta dele, Kiko Massuda. Tudo bem, Kiko? Olá, senhores e senhoras, como vão a todos? Tudo bem? Vamos falar de novo com você, Vitor. Vamos falar de novo com todo mundo aí, galera do Midcast. Maravilha, Kiko, seja bem-vindo novamente. E fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, temos a presença dele, Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes. E eu só tenho uma coisa pra dizer: relaxe e goza. Que isso, incorporou a Marta Suplicy aí, cara? Pois é, eu li a pauta, meu, olha aí. Bom, então vamos pra pauta. O Brasil não é para principiantes. A frase atribuída a Tom Jobim traduz o sentimento que muitos brasileiros possuem a respeito do país onde vivem. O famoso jeitinho brasileiro, termo que inclusive já debatemos bastante nos episódios O Mal do Brasil ao Brasileiro e Se o Brasil Fosse um País Sério, lá da nossa primeira temporada, deve ter sido um dos fatores para a inspiração de Tom Jobim ao cunhar essa frase. Mas será que esse é o principal ponto? Será que outros fatores nos influenciam para considerarmos essa uma verdade? Hoje vamos tentar definir aqui no Midcast, com apenas o nosso embasamento de vivência como bons brasileirinhos, se realmente o Brasil não é para amadores. Mas antes de começar aqui a nossa pauta, faz tempo que eu não faço um jogo aqui com vocês, eu vou trazer aqui o título de uma notícia. E aí vocês vão dizer se essa gambiarra, vamos dizer assim, foi realizada no Brasil ou não, para ter uma relação aí com o nosso título de pauta, já que o Brasil não é para amadores mesmo. Já vamos começar a descobrir aqui através desse jogo, beleza? Vocês topam? Topadíssimo. Mas se for gambiarra, foi feita no Brasil, porque senão tem que dar outro nome. Kiko não respondeu, acho que ele não vai topar não, hein? Não, cara, eu tô só pensando em ver o que tá vindo assim pela frente. Como disse o Edgar, cara, relaxa e goza, cara, fica tranquilo. Bom, vamos lá. Então eu vou falar o título aqui de uma notícia, ou vou falar uma frase aqui, algum fato que ocorreu, e aí vocês vão só me dizer se ocorreu no Brasil ou não. Se vocês acertam, vocês ganham um ponto, e aí no final a gente vê quem foi o grande campeão, que não vai levar prêmio nenhum, apenas a vitória moral. O primeiro fato é o seguinte: turista aluga imóvel e descobre que, no fim das contas, o imóvel era um container. Isso ocorreu no Brasil ou não? Eu acho que... Eu vou dizer que não, vai. Vou chutar que não. Você acha que não foi no Brasil? Não, eu acho que não foi no Brasil. Beleza. Eu também acho que não, embora esteja crescendo o uso de containers como imóveis, né? Mas eu acho que não foi isso no Brasil não, cara. Eu acho que foi no Brasil que aconteceu isso. Beleza, então. Então, o Kiko e o Edgar acertaram, porque não foi no Brasil. Isso ocorreu em Amsterdã, onde um cara alugou um apartamento com banheiro privativo, entre aspas, pelo Airbnb. E aí, quando o cara chegou, era um container na beira de uma estrada, cara. Tinha lá o quarto e o banheiro lá, o banheiro químico ainda, cara. Bizarro. Mas era privativo, pelo menos? Era privativo. Não, pô. 100% correto. 100% correto. O cara tava no meio da estrada, era a única alma viva no raio de 10 km, assim. É, pô. A estrada era praticamente privativa também. Então vamos lá. A outra notícia é a seguinte aqui, né? Outro fato, né? Chopada é suspensa após integrantes fazerem cão, né? Um cachorro beber cerveja durante o churrasco. Isso ocorreu no Brasil ou não? Era um não sei como é que se dá o nome, né? Uma chopada com churrasco e a galera lá fez o cachorro beber cerveja. E depois disso tiveram que interromper a festa. Isso ocorreu no Brasil ou não? Isso só não foi no Brasil porque tiveram que interromper a festa. Porque se fosse no Brasil, a festa ia rolar solta, entendeu? Eu tenho uma teoria. Eu acho que isso não foi no Brasil porque a chopada no Brasil, pelo menos aqui no Rio, não tem comida, não.
Olha aí, é uma boa teoria, hein? A do Edgar também foi muito boa. Não, eu concordo com o Edgar, eu também acho que não foi no Brasil, porque isso é notícia em algum outro lugar, aqui no Brasil é comum, então, tipo... Aqui no Brasil isso não viraria notícia. Bom, os 3 acertaram, realmente isso não aconteceu no Brasil. Foi em Nova York, e então a galera tava lá fazendo cachorro beber cerveja. E aí o pessoal divulgou isso nas redes sociais, a polícia chegou lá e precisou acabar com a festa, porque, né, é meio complicado essa situação aí de botar o cachorro pra ficar bebendo cerveja no meio da chopada. Ah, mas cara, vocês... Porque o cachorro era menor de idade, pô. Se fosse um cachorro mais velho, entendeu? Aqui o pessoal ia falar assim, ó, escuta, o cachorro é mais velho, tá dentro da minha casa, é vacinado e bebe o que eu quiser que ele beba, entendeu? Não, mas então, beleza, o Edgar e o Kiko estão com 2 pontos e a Júlia com 1 ponto. O terceiro fato é o seguinte: ladrão invade ônibus e obriga passageiros a cantar parabéns pra ele. Isso ocorreu no Brasil ou não? Que notícia é? Jamais, cara, não é possível. Não, isso não é no Brasil, cara. No Cara, Brasil, isso tem... invade o ônibus e te dá coronhada, entendeu? Não vai falar pra você cantar parabéns pra ele. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que isso foi no Brasil. Não, isso tem cara de ser no Brasil. Eu voto que foi no Brasil isso. Eu tô pensando. Isso é difícil. Esse é difícil, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Acho que eu vou acreditar que isso foi aqui sim. Uma coisa muito idiota e é a cara do Brasil. Eu amo. Edgar, se não é possível, foi no Brasil. O princípio é esse. Se você falar não é possível, aconteceu no Brasil. E você, Júlia, foi ou não foi no Brasil? Foi no Brasil. Beleza, então o Kiko e a Júlia acertaram, realmente socorreu no Brasil, foi em Salvador, na Bahia. Realmente Puta ladrão burro, mano. Você consegue imaginar? Meu rei, agora que você já me passou tudo, bora cantar um parabéns, vamos. Imagina a Ivete, né? Bora cantar um parabéns, vamos. Vai, parabéns. Aí você aí que não tá cantando, pode cantar, vou lhe dar um tiro, ó. Que isso, cara? Como assim? Não faz sentido isso. Ai, caraca, que interpretação. O Edgar tá parecendo aqueles baianos da novela da Globo, que o cara fica forçando o sotaque, cara. Deve ser isso. Ai. Cara, não é possível, meu. Como assim? Cantar parabéns, cara. Ai, cara. Para o mundo, para o ônibus que eu quero descer, né? Então, beleza. Então, agora o Kiko tá com 3 pontos, o Edgar e a Júlia com 2 pontos. Então, vamos lá. A quarta notícia é a seguinte. Polícia prende robô aspirador suspeito de roubo à casa. Isso ocorreu no Brasil ou não? Cara, essa não tem a menor chance de ter sido no Brasil, cara. No Brasil não tem robô aspirador, entendeu? Tem sim. Que isso, cara? Não é possível, cara. Tem bastante robô aspirador já aqui pelo Brasil. Não, aqui tem assim. O que aconteceu com o seu aspirador? Roubou o aspirador. O cara entrou lá, roubou o aspirador, roubou até o cachorro. Agora, um robô aspirador, não tem não. Pouca gente tem. Não, mas nesse caso o robô é que foi preso, suspeito de fazer o roubo à casa. O robô roubou, entendeu? Olha o trocadilho. Não é possível. Eu não sei se eu sigo a teoria do Kiko, porque se não é possível, aconteceu no Brasil. Não, essa eu vou dizer que não foi aqui, não. Então, explica de novo, que eu não sei se eu entendi. Então, a polícia prendeu um robô aspirador suspeito de praticar um roubo a uma casa. Ah, tá. Bom, eu vou dizer que não foi no Brasil, porque a polícia investigando alguma coisa assim, fazendo um bão trabalho. Pode ter sido em flagrante, alguém denunciou, a polícia bateu lá, pô. Pode cortar essa fala pra não causar... Não, vou deixar. Entrou na lista dos comunistas safados, com medo, né? Beleza, então. E você, Kiko? Eu já disse que não. Tá bom, então. Não. Todo mundo falou que não, então vocês 3 acertaram, realmente não foi no Brasil. Aí tem cara de ser Estados Unidos. Exato, esse fato ocorreu nos Estados Unidos, onde um robô aspirador foi preso em flagrante pela polícia do estado de Oregon por assalto a uma casa. Não, sabe que nessa mesma linha eu li uma matéria, agora vamos inverter aqui, né? Eu li uma matéria há pouco tempo que a polícia prendeu um papagaio
Porque ao chegar lá no ponto onde teoricamente havia o tráfico de drogas, o papagaio alertou a chegada da polícia. Então pegaram o papagaio também e me levaram pra delegacia. Onde foi isso? Foi no Brasil ou foi fora do Brasil? Cara, eu acredito que foi no Brasil. E aí, Júlia e Kiko? Eu acho que foi no Brasil, sim. Cara, não sei. Melhor resposta. Isso foi no Brasil também, cara. Olha aí, ó. Eu li isso daí lá no... Devia estar no Planeta Bizarro do G1, né? Nem eu acreditei. Eu falei, não é possível, cara. Como assim? A polícia prendeu o papagaio. Bom, então agora o Kiko tá com 4. Caraca, o Kiko acertou todos, né? O Kiko tá com 4 pontos, a Júlia e o Edgar com 3 pontos. E agora que eu tenho que usar a frase, o Brasil não é pra amadores, gente. E agora, pra fazer justiça, né, todo esse desempenho do Kiko nas 4 rodadas anteriores, essa última rodada é o seguinte: quem acertar ganha 10 pontos e quem errar perde 5 pontos, beleza? Nossa. Realmente o Brasil não é pra amadores, porque eu não entendi nada da lógica disso, mas tudo bem, vamos lá. Não tem lógica. O lance é o seguinte, você podia ter errado todas as outras. Se você acertar, você é o grande campeão, entendeu? E se você errar, você já era. É isso aí, cara. Pra dar emoção no jogo, pô. Senão, o máximo que podia dar é empate de vocês 3, entendeu? Agora tem uma certa emoção, apesar que a Júlia e o Edgar estão empatados, né? Mas vamos lá, a notícia é a seguinte: polícia reprova candidatos em concurso por conta de queixo grande. Isso ocorreu no Brasil ou não? Acho que não. Não, pera aí, quem tem que começar é o Kiko, porque o Kiko tá na frente. Como é que é? Quem é que reprovou? A polícia reprovou no concurso que ela fez candidatos que possuíam queixo grande. Nossa senhora, velho. Vitor do céu. Vitor, essas notícias. Ai. Cara, eu vou dizer que não é no Brasil. Não é no Brasil, beleza. Agora, Júlia ou Edgar, tanto faz, já que vocês estão empatados. Quem quiser começar aí. Eu acho que não é no Brasil também. Me parece estranho, um estranho que não é o estranho brasileiro de ser. Beleza, Júlia também acho que não é. Edgar, você vai ter que falar que é então, pra gente poder ter uma emoção aqui. Eu falo e ainda justifico, cara. O negócio, não pelo negócio do queixo grande, porque acho que isso é a cereja aí do bolo. Eu sei que aqui em São Paulo tem um concurso para polícia que é o do Barro Branco, que o cara... É concurso para oficial, na verdade, né? Você entra como oficial, acho que é aspirante a tenente, não tenho certeza. E esse concurso, ele é tão concorrido, mas tão concorrido, que além de todas as provas técnicas, enfim, você tem uma quantidade de... uma qualidade de candidatos tão grande que lá na reta final... A eliminação é assim, você tem o narizinho meio torto, então não, você não. Você tem o cílio, tá faltando um cílio aí, então você não. E aí talvez nisso alguém poderia ter sido descartado, porque o cara fala, não, você tem um queixo grande, aí, sabe, gerou lá eu chutaria algo assim, cara. Sei então lá, você porque acha não faz que sentido foi no nenhum Brasil, isso. né? Você acha que foi no Brasil, então? Eu acho que pode ter sido no Brasil. Então, o Edgar é o grande campeão do jogo. Muito bem, Edgar, parabéns. Foi em São Paulo? Cara. Só pode ter sido em São Paulo, né? Foi em São Paulo, cara. Você foi preciso. Foi justamente em São Paulo. Polícia Militar de São Paulo. Se for a academia lá de Barro Branco, que é o concurso para oficiais, é super concorrido, cara. Super, super, super concorrido. Se não me engano, é mais concorrido do que o curso de medicina da USP. É muito concorrido. Caramba, cara. E o nível dos caras é muito alto. Eu não sei se foi esse Barro Branco, mas aqui tá dizendo que foi Polícia Militar Paulista, é uma notícia de 2011, e parece que candidatos foram reprovados por problemas odontológicos com o chamado prognatismo, quando você deixa a mandíbula pronunciada, né? Eu não sei o que significa, mas é isso. Na notícia é isso. Polícia Militar Paulista reprova candidatos com queixo grande. Muito bem. Agora de queixo caído. Muito bem, Edgar, parabéns pela essa grande vitória. Kiko, péssimo desempenho seu, Kiko, hein? Brincadeira, cara, chegou aí. Agora eu vou ser obrigado a parafrasear o Kiko. O Brasil não é para amadores. Então vamos parar de enrolação aqui, vamos finalmente começar a pauta, vamos lá.
Vamos lá, gente. Vamos começar aqui então o episódio. Como a gente já falou aqui na introdução, né? O Tom Jobim, a frase do Tom Jobim, ela é um pouco inspiradora aqui pro tema de hoje. E eu já queria começar aqui sabendo de vocês como que vocês enxergam esse termo, essa frase, né? Quando vocês escutam alguém falando que o Brasil não é para amadores, qual é a primeira coisa que vocês pensam assim? Desorganização, cara. Bom ponto. Como sociedade, acho que nós somos muito desorganizados. Nada funciona. A gente aprendeu os brasileiros, né? Nós aprendemos a transitar no meio desse caos e a gente acha isso normal. E aí eu falo isso pensando aqui em São Paulo, mas imagina isso no Rio, talvez deve ter os mesmos problemas, como cidade grande, deve ter os mesmos problemas que a gente tem aqui em São Paulo. Então Com certeza. A gente aprendeu a conviver com isso, sabe? Ônibus lotado, trem lotado, ônibus que não passa no horário. Ou melhor, nem horário tem pro ônibus passar. Que hora passar? Você fica lá no ponto e daqui a pouco passa. Aí você fica 40 minutos no ponto e não passa, sabe? É isso aí, cara. Tudo muito desorganizado. Então a gente aprendeu a conviver com esse caos. Até porque não é opção, né? Algumas coisas a gente não escolhe. Então eu acho que quando a gente pensa que o Brasil não é para amadores, sob a ótica externa, né? Em todos os aspectos, aspecto político, aspecto econômico, aspecto cultural, aspecto social, eu acho que é uma grande desorganização. Eu acho que isso define, não sei se define uma boa palavra, mas define de certa forma como que é o choque que um estrangeiro de um país organizado, óbvio, tem outros países que também sofrem da mesma desorganização, mas quando chega um estrangeiro de um país organizado, acho que ele sente um choque com isso, nada funciona. Acho que o primeiro choque nada funciona. Eu acho que eu vou falar praticamente a mesma coisa que o Edgar falou, só que com outras palavras, que eu penso, quando eu escuto essa frase, eu penso em falta de planejamento, que é quase um sinônimo, né, para desorganização. Sim. Que é basicamente o Brasil não é para amadores, ou seja, aqui acontece tudo que você acha que não é possível que aconteça. E esse tipo de coisa só acontece porque a gente não se planeja. O Brasil, acho que é cultural aqui, a gente, desde que eu me lembro, a gente não tem uma cultura de pensar a longo prazo. Nós somos muito imediatistas, e isso ferra bastante com a nossa sociedade de uma forma geral. Você quer dizer então, Júlia, que quando o brasileiro vota, ele não tá pensando no bem do Brasil para os próximos 4 anos, é isso? Olha, Vitor, você... Olha só, eu tava tentando ser imparcial aqui. Mas... Perguntas capciosas, né? Deixa no ar. Deixa no ar, beleza. Beleza, Kiko, que você pensa aí quando escuta esse termo? Cara, eu penso muitas coisas, mas refletindo um pouco agora sobre o que vocês estavam falando, eu acho que essa frase, o Brasil não é para amadores, o problema é justamente o contrário, tem amador demais no Brasil. A gente vê um amadorismo em tudo que é feito no Brasil, de certa forma, assim. Então, essa falta de organização que o Edgar citou, a complexidade com que as coisas acontecem aqui, quando você começa a analisar, vem de posturas que às vezes são amadoras em relação a tudo, assim, quando, né, não para entrar em política, né, mas quando a gente vê o que acontece na política, você vê, assim, são pessoas amadoras, literalmente, aprendendo a legislar coisas que vão dar impacto no país. Você vê as pessoas que têm uma formação muito ruim, tendo cargos de confiança em estruturas administrativas, em organizações privadas e públicas. Então, o que acontece no Brasil é um grande amadorismo, assim, o que gera um caos, realmente, uma desorganização, uma falta de planejamento, uma falta de lógica, né? E que faz com que as situações sejam todas complexas, né? Realmente, assim, né? Eu acho que muito dessa frase vem numa falta de entendimento, realmente, quando acontece alguma coisa no Brasil. E a única coisa que você explica é assim, cara, o Brasil não é pra amador. Mas, ao mesmo tempo, tem amador demais no pedaço. Curti isso aí, cara. Não tinha parado pra pensar por esse lado, não, cara, verdade. Agora, eu quando penso nessa frase, sabe uma coisa que eu lembro aqui, cara? É tipo assim, são as gambiarras, vamos dizer assim, que o brasileiro faz, né? As gambiarras do bem. Que é tipo... A Havaiana arrebentou, você pega ali um clipse e prende ela de volta. Quer fazer um churrasco, pega ali meia dúzia de tijolos, bota no chão
arruma alguma coisa para servir de grelha e bota ali a carne para assar. Que, tipo, eu quando penso nessa frase, além da parte ruim, né, que vocês já comentaram, eu também penso nessa parte de, tipo assim, o Brasil, ele para certas coisas, para certas gambiarras, cara, nem se você fosse muito profissional, você conseguiria pensar naquilo, né? E a gente vê isso aos montes por aí, né? Tipo, sei lá, já viram aquela foto clássica que é o cara fazendo miojo na cafeteira? Bota água quente ali, bota o miojo ferve ali na cafeteira. Então, eu quando penso que o Brasil não é para amadores, eu penso assim, é um lugar onde tem soluções que você acho que só conseguiria ver aqui devido à complexidade que a gente tem aqui na sociedade, né? Não sei se vocês concordam um pouco com isso. Interessante, eu acho que na verdade isso acaba sendo uma consequência do que a gente falou, sabe? Por conta da falta de organização, a gente tem perrengues muito grandes e a gente aprende a se virar. O que é algo bom e algo ruim ao mesmo tempo. Entendi, verdade. Mas seguindo aqui, já que cada um já deu sua visão de como é que considera o termo, por exemplo, que eu falei aqui da gambiarra do brasileiro, vocês acham que, tipo, essa malandragem que o brasileiro tem em diversas áreas, né, isso fica mais exacerbado na parte boa ou na parte ruim, né? A malandragem de ter aquele jeitinho para dar um conserto nas coisas que estão atrapalhando ele, ou é mais malandragem para poder tirar vantagem do próximo? Via de regra, esse jeitinho com viés de malandragem, aqui usando malandragem como termo pejorativo, ele se manifesta mais de forma negativa, onde com essa ideia de querer tirar vantagem em tudo. Eu estava ouvindo, acho que um podcast, alguma coisa eu ouvi esses dias, e contou uma história sobre a questão de você conseguir empréstimos lá fora. Então falava que, eu acho que falava até sobre Portugal, mas não estou seguro se era Portugal. Mas o que aconteceu, acho que era Portugal sim. O que aconteceu? Houve uma abertura, tinha muitos brasileiros numa determinada comunidade internacional, e os bancos começaram a oferecer empréstimo de, acho que era Portugal mesmo, que era assim, 500 mil euros. Na verdade, houve lá uma redução da taxa de juros para que as pessoas pudessem comprar mais casas, e muitos brasileiros que estavam lá eram elegíveis a pegar esses empréstimos de 500 mil euros a uma taxa de juros super baixinha lá, e o cara ia pagar em 15, 20 anos, né, para comprar uma casa. E o que começou a acontecer? Muita gente, muito brasileiro lá, pegava um empréstimo de 500 mil euros e vinha embora pro Brasil, cara. Porque o cara chegava no Brasil com 3 milhões na conta, entendeu? Mentira, cara, não é possível. Pô, eu vou recuperar a fonte dessa informação e vou passar pra gente poder colocar no... Mas como é que o cara conseguia trazer pra cá, cara, o dinheiro? O cara faz uma transferência e traz o dinheiro, pô. Isso é o mais fácil. O dinheiro... Ele pegou o empréstimo e pagava um puta IOF, né? Sei lá qual imposto que é. Cara, o cara que tá pensando em pegar o empréstimo e trazer o dinheiro pra cá pra não precisar pagar a dívida lá, que ele largava a dívida e ficava com o dinheiro. Se ele pagar 70% de IOF, porra, ele tá ganhando 30%, entendeu? Entendi. Então é disso que eu tô falando. Então é desse tipo de... Sabe, o cara viu uma oportunidade... Uma sacanagem, o cara viu uma oportunidade e falou, pega lá o empréstimo também, a gente vai embora. E o que começou a acontecer, né? Essas pessoas mal intencionadas faziam os empréstimos lá fora, morando lá, cara que já estava lá há 10 anos, sabe? Gente que estava com uma vida estável lá. Fazia um empréstimo lá, comprava os imóveis no Brasil, o cara tô falando aí de 10 anos atrás, o cara comprava um imóvel no Brasil, com esse dinheiro, comprava 5 apartamentos no Brasil, voltava pro Brasil e vivia de renda de apartamento, sabe? Cacete, então, assim, olha o jeitinho sendo usado, o nome disso é estelionato, se você pensar bem, né? Então, eu acho que... E aí, o que houve, a consequência disso foi, os bancos começaram a recusar a abertura de contas para brasileiros, né? Porque, o brasileiro é um sacana, sabe? É o gafanhoto do mundo, né, cara? Pra onde ele vai sacaneando todo mundo. Exatamente. Então, essa é... Quando eu penso em jeitinho brasileiro associado à malandragem brasileira, me remete mais ao lado negativo, ao lado pejorativo, do que ao lado positivo, que poderia ser ter uma solução criativa para um problema
enfim, infelizmente o que me vem com mais força à mente é o lado negativo. Edgar, você é um cara muito pessimista. Eu tenho certeza que o Kiko, ele pensa diferente e ele acredita na gambiarra do bem do brasileiro. Eu solto a risada agora ou depois? Cara, pior que eu tenho uma visão diferente mesmo. Olha aí, ó. Toma essa, Edgar. Toma essa, né? Primeiro que a gambiarra do bem, na verdade, ele não deveria estar nesse podcast. Ele deveria estar num outro podcast com uma outra frase, que é o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. É verdade. Essa é uma outra frase meme que tem muitas coisas muito interessantes que juntam todas as gambiarras de bem, assim. Então... Vamos fazer um episódio só disso, gente? Mas não se encaixa um pouco aqui hoje, porque isso acaba não sendo para amadores, né? Porque fazer a gambiarra do bem que o brasileiro faz não é para poucos, né, cara? Pois é. Mas na questão desse tipo de gambiarra do jeitinho, né? Realmente a gente tem essa impressão de que aqui no Brasil as coisas são muito ruins, e elas são, porque a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Em níveis absurdos. Mas ela acontece também em outros lugares do mundo, né? Até tem um documentário bem bacana que tem no Netflix, assim, é fácil de achar, que é um pesquisador que ele pesquisa justamente a desonestidade nos países, né? Que é o Dan Ariely. Esse documentário de desonestidade, ele chega à conclusão de que, na verdade, a desonestidade ela é mais ou menos igual em todos os países, assim, quando é dada a chance da pessoa poder fazer isso sem ser punida. O que muda é que o grau de seriedade, né, e aí entra aquela questão do amadorismo, nos outros países é um pouco maior em relação à punição, né? O Brasil é um país que pune muito mal e pune muito pouco, né? Então a gente tem essa impressão de que aqui as coisas são muito a Deus dará. E realmente são, nesse sentido, né? A punição para crimes pequenos ou crimes médios em outros países é muito mais severa em alguns casos, então acaba coibindo um pouco esse tipo de traquinagem, né? Mas quando é dada a oportunidade, o que esse cara pesquisou, e isso que é interessante, quando as pessoas têm a oportunidade, elas não vão ser lesadas, ou a chance dela ser lesada é baixa. Em todos os países esse tipo de coisa acontece. Rapidinho, antes da Júlia falar, o Kiko falou e me lembrou que tem um ranking, né, daquela ONG Transparência Internacional, que ela aponta quais são os países mais e menos corruptos do mundo. Uhum. E no ranking na versão que foi divulgada no início desse ano, né, no início de 2019, o Brasil, ele piorou no ranking, ele agora está na posição 105, e ele vem piorando a cada ano. E, por exemplo, Estados Unidos, ele está em 22º, e em primeiro lugar, no caso, que está considerado menos corrupto, né, é a Dinamarca. E depois vem a Nova Zelândia. Mas fala aí, Júlia. Sobre o jeitinho brasileiro, eu acho que tem muito a falar, né? Mas é bem interessante a gente lembrar de onde ele veio também. Tá muito enraizado isso aqui no Brasil por conta da nossa colonização portuguesa aqui também. Desde a colonização, do colonialismo depois, o brasileiro ele foi criado para poder dar esse jeitinho, ou seja, usar muito da simpatia, muito mais do que a razão, por conta de todo o nosso background histórico. Então, a gente primeiramente não pode desconsiderar isso achando que é algo dos novos tempos, né? Porque isso está na nossa cultura mesmo, não é algo que a gente possa desvincular ao brasileiro. Só que o problema disso é que a gente transita muito sem saber o que é público e o que é privado. Porque esse jeitinho brasileiro basicamente nos faz ser muito mais corruptos, muitas vezes. Ele é muito interessante porque realmente é uma forma criativa de sair de situações que às vezes outras culturas não pensariam. Mas ela também é uma forma muito fácil de você sair das regras, né? Porque as regras existem por um motivo. E o jeitinho, normalmente, é uma forma que você encontra para sair da regra e chegar no mesmo objetivo. Então, eu acho que é algo muito característico do Brasil. E a gente não pode desconsiderar, mas a gente tem que ter muito cuidado em classificar, sabe? Claro que depende da situação, porém, eu, Júlia, vejo muito mais como algo negativo, de uma certa forma, que eu acho que está muito ligado à corrupção da sociedade brasileira. Muito bom, Júlia, muito bom. Saudades das falas da Júlia aqui no podcast, cara.
Vamos lá, então beleza, passamos aqui por mais um tópico, agora o próximo que eu queria levantar é o seguinte, vocês acham que essa questão de a gente sempre estar com a perspectiva que vai ter um país melhor, né, cada governo que entra renovam-se as esperanças, apesar da Júlia achar um pouco contrário em relação ao atual, tem aquela confiança no futuro, né? Só que o que a gente vê é que esse futuro parece que para o Brasil nunca chega, né? Tanto que a gente era considerado o país do futuro há um tempo atrás, né? Por muitos especialistas, vamos dizer assim. Vocês acham que, tipo, essa perspectiva de um país melhor, das coisas realmente se alinharem, de ser um país mais seguro, com menos desigualdade e tal, vocês acham que isso é resultado, na visão de vocês, da complexidade que o país que vai até um pouco no que a Júlia falou, né, da nossa, como o Brasil foi fundado, vamos dizer assim, né, de como o Brasil foi colonizado, ou vocês acham que é mais algo cíclico, né, a gente passa por um período de melhora, de evolução e depois tende realmente a retroceder um pouco para depois voltar a melhorar de novo, porque eu vi muito esse debate há um tempo atrás, principalmente quando tava o pessoal falando que a extrema-direita estava evoluindo na Europa e tal, e muitas pessoas defendem essa ideia, né, de que essa questão de evolução nas pautas sociais, né, de uma coisa mais liberal, vamos dizer assim, né, menos conservadora, passa um tempo que ocorre, depois o conservadorismo volta com força e nisso a gente vai enfrentando ciclos. Como é que vocês enxergam isso aqui no Brasil? Posso começar. Eu não acredito, né, claro, isso é uma teoria da história cíclica, mas eu acho que é uma teoria muito válida. Ela tem que ter vários embasamentos, né? Se você for pensar do que você acredita que a natureza humana né? Se ela é naturalmente malvada, enfim, N mil teorias aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ser humano tende, sim, a repetir algo que já ocorreu no passado. A gente não aprende com os nossos erros, de uma forma, claro que eu tô falando de uma forma muito generalista, né? Na nossa vida pessoal talvez a gente aprenda mais, mas como sociedade, eu acho que a memória do ser humano ela é muito curta. Então, se perde muito, os erros se perdem muito ao longo da história, as falhas, e a gente acaba repetindo essas falhas, infelizmente. Tanto que é exatamente isso da gente passar por governos de esquerda, depois ir para governos mais liberais, isso se repetir, né, na história é algo comum, porque de fato é como se o ser humano ele esquecesse, a gente passou por um longo período com o governo esquerdista no poder. Talvez a gente esquece do que foi bom, o que foi ruim, a gente fala, a gente só precisa de uma mudança, e aí entra novamente um período mais liberal. Depois a gente fala, não, preciso mudar novamente. Como só a gente tem essas duas vertentes principais, a gente fica transitando nisso, mas de qualquer forma, eu acho realmente que a gente vai repetir os erros e quebrar a cara novamente. Excelente, Júlia, muito bom. E aí, Edgar e Kiko, o que vocês acham? Eu acho que eu sou, nesse ponto de vista, acho que eu sou um pouco pessimista. Eu não tenho esperanças de que a gente vai se transformar numa grande nação sem desigualdades sociais, sabe, welfare state. Não, eu não acredito que essas coisas vão acontecer. E eu não acredito porque para isso acontecer no longo prazo, para isso acontecer nos próximos 20 anos, nos próximos 15 anos, alguém deveria estar fazendo alguma coisa agora. E eu não sinto que tenha ou que haja alguma coisa sendo feita agora em escala nacional para que a gente possa atingir essa revolução. Os países, a história nos conta, né, já que a gente está falando de história cíclica, todos esses ciclos nos mostram, pelo menos os poucos que eu conheço, eles nos mostram que essa transformação ela passa, inicialmente, um dos primeiros grandes pontos é um investimento massivo, mas massivo em educação. E a gente é um país que ainda estamos muito longe de ter um investimento massivo em educação e um comprometimento de todos em transformar esse país. E eu não vejo uma transformação possível que não passe por esse caminho da mudança do investimento em educação e da capacidade, da capacitação da mão de obra, porque de certa forma o que ele está falando é mão de obra para a produção, né? Então eu sou bastante pessimista em relação ao futuro no que tange como nação, né? Eu sou bastante pessimista em relação ao futuro no que tange
a nação. Nossa, o Brasil, né, como não é para amadores, é um país ainda de muitas mazelas, sabe? Você tem, convivendo no mesmo lugar, na mesma sociedade, você tem pessoas com salários altíssimos, com padrão de vida super alto, e aí 200 metros do lado você tem uma comunidade com esgoto a céu aberto. Então a gente ainda tem a gente ainda está brigando para tentar resolver esse problema, que é, sem dúvida nenhuma, um problema maior, porque pessoas morrem porque não tem saneamento básico, uma série de um sem número de lugares. Só que por não termos conseguido ainda resolver um problema tão básico e de fácil solução, e fácil não significa barata, mas de fácil solução, como nação, eu não consigo ver que a gente vai estar melhor daqui a 15, 20 anos, cara. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estar melhores do que estamos hoje, porque esse é o caminho natural das coisas. As coisas melhoram, né? A economia melhora, mais gente tem poder de consumo, enfim, é o que a gente viu nos últimos 15 anos. Houve melhora, não digo que não houve melhora, mas nós ainda estamos longe, muito longe de ter uma qualidade de vida como um país de primeiro mundo. Então eu acho que daqui a 15 anos a gente vai continuar sendo o país do futuro, porque eu não vejo que nos últimos 40 anos nós deixamos de ser. Então, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, e nós continuamos fazendo as mesmas coisas, daqui a 20, 30 anos a gente vai continuar sendo o país do futuro. Então eu sou bastante pessimista quando eu penso em nação, eu sou bastante pessimista quanto a isso. Cara, você hoje está muito pessimista mesmo, cara. Os ouvintes, como é que os ouvintes vão ficar aqui depois dessa? Agora eu vou chamar novamente o bastião do otimismo, Kiko, para poder dar uma palhinha em relação a esse ponto. Kiko, que você acha? A gente, Kiko. Que responsabilidade, meu Deus do céu. Você recebe milhões justamente para isso, cara. A longo prazo eu acho que tudo melhora. E nisso eu tenho realmente uma fé que é inabalável. Quando a gente olha a história da humanidade como um todo, assim, o nível de complexidade que a gente atingiu hoje, o nível de... Pode até parecer um ponto que gera uma certa surpresa, mas mesmo a distribuição de riqueza ela tem aumentado em relação em escala mundial. Né? Então, principalmente quando você vê a porcentagem da população que está ou não na linha de pobreza. Né? Isso tem alguns dados que corroboram esse tipo de afirmação, mas ela não é igualmente distribuída, principalmente aqui no Brasil. Então, pegando essa frase que o Edgar falou, que é um pouco pessimista em relação ao Brasil do futuro, né? Tem aquele outro jargão que é batido também e que eu acho que vale muito pra gente, que é aquela frase que o Brasil é o país do futuro e sempre será. E a gente sempre tem essa ideia de que o Brasil é o país do futuro e, tipo, todo mundo fala assim, bom, mas sempre será, né? Porque tipo, esse futuro nunca chega, né? Sim. Ele nunca chega, né? Até um tempo atrás, quando o Brasil teve um boom, há mais ou menos uns 10 anos atrás, assim, falaram exatamente isso, não, chegou o Brasil do futuro, né? Porque o Brasil estava bombando, estava indo super bem, parecia que estava entrando nos trilhos, né? Mas não durou muito tempo para ver que aquilo era uma tremenda ilusão, na verdade, que a gente estava, como disse a Júlia, repetindo velhos erros, repetindo velhos hábitos de costume e que geraram um crescimento que não era sustentável. E a conta chega, né? A grande verdade é que uma hora a conta chega. Então, em escala mundial e a longo prazo, a longuíssimo prazo, assim, eu sempre acho que as coisas vão melhorar. Mas, realmente, o Brasil tem muita coisa para melhorar, nesse sentido de que, assim, o Brasil não é para amadores, porque essas soluções que a gente vislumbra para o Brasil deixar de ser, paradoxalmente, um país de amadores, é você investir em coisas que as pessoas efetivamente não têm tanta vontade política de investir, né? Como o Edgar falou bastante sobre a questão do saneamento básico, né? Essa, na minha visão, é uma das questões principais realmente a serem atacadas para a gente parar de usar essa frase, o Brasil é um país de amadores, e a gente começar a dar um pouco mais de coerência para algumas coisas que acontecem aqui. Né? Eu não tenho os dados mais atuais hoje em dia, mas a quantidade de pessoas sem acesso ao saneamento básico, né, é alarmante. Né? Fica em torno, ou ficava há um tempo atrás em torno de 50%, 40%, ou até mesmo 60% em algumas regiões, de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. E sem acesso ao saneamento básico,
que, como diz a palavra, é uma coisa básica, isso atrapalha inclusive o desenvolvimento cognitivo de crianças, de pessoas que elas já de largada vão ter um desempenho menor nas escolas, se elas tiverem acesso à escola. Em muitos casos, a coisa atrapalha tanto que ela chega a não ter nem acesso à escola, ou quando ela tem a chance, ela não consegue acompanhar, né? Porque a pessoa vai estar com desinteria ou qualquer outra coisa, assim, que vai atrapalhar o desenvolvimento dela, e em alguns casos ela vai pegar algum tipo de infecção que vai atrapalhar realmente o desenvolvimento cognitivo dela, né? Tem pesquisas, assim, de que determinadas doenças, se a mãe pega quando ela está em período gestacional, vai influenciar no desenvolvimento do feto. E são coisas que são difíceis de você explicar para outras pessoas, né, estrangeiras principalmente, assim, como é que a gente consegue ser uma nação ao mesmo tempo tão desenvolvida em algumas áreas, ter grau de excelência em algumas áreas, e em pontos tão primordiais a gente não consegue ter um desenvolvimento mínimo disso, né? E eu acho que é muito nessas horas que a gente usa essa frase, assim, nossa, tipo, cara, para eu te explicar isso, eu vou ter que te explicar tanta coisa. Então é melhor eu resumir você falando assim, olha, cara, isso aqui não é pra amador, assim, tipo, não, sabe, assim, não é pra qualquer um entender o que é isso aqui, assim, sabe? Essa diversidade, essa complexidade, esses abismos que existem entre o que a gente pode fazer e o que a gente efetivamente faz, entre o que é certo fazer e o que a gente corretamente faz. O Brasil é tão assim, né, cara, que ele conseguiu fazer popularmente o aplicativo de mensagens instantâneas mais famoso do mundo, que é o WhatsApp, virar o Zap Zap. Aí chega um desenvolvedor brasileiro e cria realmente o aplicativo Zap Zap para fazer concorrência ao WhatsApp. E aí que você tava falando isso, como é que você explica isso para alguém de fora, cara? Que porra, chegou alguém, criou um aplicativo Zap Zap porque no Brasil se chama o WhatsApp de Zap Zap e é isso. Realmente é difícil explicar certas coisas aqui, né, cara? Esse pra mim também é um outro exemplo de que o Brasil não é pra amadores, cara. Não, cara, é muito... Eu tinha umas conversas muito legais com... Eu tenho um quarto de hóspede aqui em casa e de vez em quando a gente recebe pessoas via Airbnb, né? Que vêm de várias regiões do Brasil e de fora também, assim. E ficou algum tempo aqui em casa um americano que ele era um historiador e ele pesquisava o Brasil. Inclusive falava muito bem português. E eu adorava conversar com ele, porque ele vinha com essas perguntas muito inocentes, assim, de tipo, meu, por que vocês fazem isso, assim, né, tipo... E aí era assim, à noite, tentando explicar para ele, assim, sabe, tipo, olha, porque quando o Pedro Álvares chegou aqui, assim, então, assim, tipo, isso gerou um efeito cascata que agora faz com que a gente bote ketchup na pizza, qualquer coisa, entendeu? Tipo, não começa com isso não, ketchup na pizza, dependendo da pizza, é um bom artifício. Não, bom artifício pra tornar a pizza boa, às vezes é preciso ketchup. Você consegue imaginar o Kiko tentando explicar alguma coisa pra alguém, começando assim, não, lá em 22 de abril de 1500, chegou um cara aqui chamado Pedro, Pedrão, né? Ai... Júlia, você ia falar alguma coisa, Júlia? Eu ia, mas até que se perdeu aqui o que eu ia falar, mas... Bom, vamos falar, se der, você encaixa aí. Porque tá acho que bom. Vai anexo agora, mas... Sobre a frase, o Brasil é um país do futuro, né? Eu acho que é muito parecido com o que a gente faz na nossa vida pessoal também. A gente sempre planeja muito, pelo menos de uma forma geral, né? As pessoas planejam muito o futuro, os sonhos, aonde elas querem chegar, e esquecem que a vida é o dia a dia. E é basicamente isso, né? O Brasil, ele realmente vai ser sempre um país de futuro, porque como a gente não planeja no nosso dia a dia para chegar nesse futuro, o futuro nunca chega. Excelente, Júlia. Então, assim, a gente chega à conclusão que realmente o Brasil não é para amadores e que, como o Kiko disse, ele continua sendo o país do futuro e sempre será. Todos nós concordamos com isso, então, né? Sim. Sim. Claro. E você, Edgar, concorda também? Eu concordo, mas eu tinha entendido que o Kiko não concordava. Todo mundo foi pego pelo seu otimismo, Edgar, aqui nesse episódio. Bola pra frente, relaxa e goza. Não, eu acho que daí ficam algumas lições, né? E dentre essas, essa que a Júlia acabou de colocar, que eu achei muito legal, assim. Nós sonhamos muito, mas nós planejamos pouco para realizar aquele sonho. Então, eu tenho tanta vontade de conhecer o Caribe, sabe? Eu tenho tanta vontade de ir para Portugal,
O que você tá fazendo pra isso? Não, só tenho vontade. Então, pois é. Falta, por uma série de razões históricas, se eu fosse contar, eu teria que dizer como Kiko, lá em 22 de abril de 1500, né? Uma série de razões históricas, a gente não tem o hábito do planejamento. Em quase nada, para não dizer em nada, né? Em quase nada a gente faz planejamento. A causa mais recente desse nosso imediatismo está relacionada com os índices de inflação que a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás, que eram galopantes. Então já começava que no dia do pagamento os mercados estavam cheios, porque se você não fizesse compra naquele dia, no dia seguinte o teu poder de compra havia sido diminuído. E isso contando história muito recente, né? Criou-se toda uma cultura de não fazer planejamento, de não fazer planejamento financeiro, de receber ou gastou, porque senão não vai dar. A gente não faz planejamento de nada mesmo, e tudo você improvisa ali na hora, dá um jeito. Mas como é que você vai? Não, consegui um dinheiro aqui, vou, aí eu dou um jeito, e aí fica muito no jeitinho, e, sabe, faz uma gambiarra e chega no destino. Mas esse paradoxo é interessante, que aí eu vou até concordar com o Kiko, né? Porque o Brasil, então, ele é feito para amadores, né? Porque se a gente realmente tá sempre nessa pindaíba e não tem planejamento, como a gente acho que chegou à conclusão aqui, né? Isso ajuda realmente a não ter uma perspectiva boa. Eu acho que no fim das contas o Kiko tem razão, Edgar, que o Brasil é para amadores, no fim das contas. Né? Pois é. Eu vou lembrar uma história de faculdade que é bem essa questão de gambiarra que você, falando assim, Vitor, gambiarra do bem, né? Essa questão que a gente sempre dá um jeitinho, a gente sempre dá uma jambrada na coisa, né? Tipo, tem um buraco na parede, o nego vai lá e bota uma pasta de dente, assim, né? Tipo, pra tampar o buraco. E aí eu tinha um colega que ele sempre vivia consertando coisa na casa dele e fazendo essas pequenas gambiarras, assim, né? Ele fazia até bem isso, de tanto que ele fazia. E aí ele falou um dia, assim, brincando, que pra mim é uma frase que resume o Brasil. Ele falou assim, cara, eu vou lançar uma linha de produtos, assim, um design de móveis, que vai se chamar Produto Super Bom. E aí o slogan ia ser assim, Produto Super Bom. Podia ser melhor, mas já tá super bom. Que é muito isso, assim, sabe? Tipo assim, a gente sabe que pode ser melhor, mas a gente olha e fala assim, não, já tá bom, e para ali no meio do caminho. Deixa assim que tá funcionando, deixa né? assim que tá funcionando. Tá isso bom, é não mexe que assim, tá funcionando. Isso é tanto assim que até no mundo comercial, empresarial, se fala muito, calma, o ótimo é inimigo do bom. Isso, verdade. Se você... Como assim o ótimo é inimigo do bom, cara? Se eu sou capaz de fazer o ótimo, eu quero fazer o ótimo. Não, já tá mais ou menos bom aí, já tá funcionando um pouquinho, cara, então larga, parte pra outra. É complicado. Pois é, cara. Mas acho que pra gente ir pra parte final aqui do episódio, o Kiko falou em relação ao estrangeiro, né? Percepção do estrangeiro em relação ao Brasil. E aí eu queria resgatar que lá em 2014, né? Às vésperas ali da Copa do Mundo, né? Que foi realizada aqui no Brasil, a FIFA ela tinha criado o manual pros estrangeiros, né? Pra quando eles viessem aqui pro Brasil, né? Foi chamado Brasil para Iniciantes. E aí tinha lá um documento, né? Que a FIFA divulgou numa versão online, e aí depois eles até tiraram do ar porque deu uma polêmica do caramba, o pessoal nas redes sociais criticou, porque o brasileiro tem muito disso, né? A gente pode criticar o Brasil, meter o pau, mas se vem um gringo de fora falando mal, porra, não, aí já toma pedrada, sai daqui seu gringo. Mas aí eu queria repassar com vocês dos tópicos que estavam nesse guia, para ver se vocês concordam com o que a FIFA tinha feito para o Brasil ou não. E aí eu tô pegando o link até de um jornal aqui de Santa Catarina, onde eles chamaram 10 pessoas para comentar cada um dos tópicos. Aí eu vou falar o título do tópico, vou falar o que essa pessoa comentou e a gente debate aqui se a gente concorda ou não. Vamos lá. O primeiro item que estava nesse manual é o seguinte: nem sempre o sim é sim. Aí a pessoa que foi convidada comentou assim: os brasileiros são receptivos e otimistas e nunca começam uma frase com não. Há vários sentidos para a palavra sim. Para os brasileiros, sim pode significar talvez. Se alguém disser eu ligo de volta, não espere que o telefone toque em seguida. Vocês concordam com isso? Absolutamente. Eu também, cara. Aqui no Rio a gente ainda poderia incluir o bora marcar, que aqui bora marcar não é muito confiável, né? Aqui eu passo em casa.
É. Na verdade, isso que eu coloquei aqui fazia parte do manual, tá? Não foi eu falei que foi o especialista que comentou, mas isso aqui era parte do manual lá da FIFA. Esse aqui é muito a cara do Brasil, ó. O tempo é flexível. Quando você combina de encontrar alguém, ninguém espera que você esteja no local na hora exata. Um atraso de 15 minutos é a norma. Em São Paulo é assim também? Em São Paulo é pior, cara. Em São Paulo, às vezes, o atraso é de 2 horas. Cara, Em São Paulo, dependendo da situação em São Paulo, 15 minutos, na verdade, de praxe, meia hora é aceitável até, em determinadas situações. Não, cara, olha que história maluca. A gente trabalhava lá na época, eu trabalhava numa outra empresa, a gente marcou, inclusive o próprio, né, o objeto aqui da conversa, marcou de comemorarmos o aniversário dele num determinado lugar. Cara, a gente ficou assim, o mês inteiro marcando, cria grupo, troca e-mail, não sei o que, vamos. Porque as pessoas não vão, né? Todo mundo fala que vai, mas ninguém vai. Então, quando você quer que tenha adesão, você fica lá o mês inteiro enchendo o saco. E no final foi lá umas 15 pessoas foram. Quem que não foi? O aniversariante. Cara, então assim, porra, é maluco isso, meu. Exatamente, cara. Eu não posso falar nada que eu já fiz isso. Já marcou teu aniversário, não foi, cara? Não foi nem aniversário, cara. Eu criei uma... Foi pior, eu criei uma festa do nada e eu não fui na festa. E foi todo mundo. Quem nunca, cara, né? Afinal... Eu criei um encontro de final de ano na minha turma. Todo mundo que eu convidei foi, menos eu. Mas você não foi por algum problema ou você desistiu de ir? Eu acho que eu nem me lembro, cara. Não lembro se eu esqueci da festa, se eu tava dormindo, qualquer coisa, assim, cara. Eu lembro que foi uma coisa muito... Pô, cara, aquele bando de mala vai estar tudo lá, mano. Eu não vou, não. Aquele bando de mala que eu que convidei, né, cara? Foi uma coisa bem imbecil, assim, na verdade, assim, na época. Não tinha muita justificativa pelo que eu fiz, assim, né? Fui perseguido durante anos por conta disso. Cara, tem certas coisas realmente que a gente faz que é tão imbecil que não tem como justificar, né, cara? Você simplesmente fica quieto e pronto, né? Mas o próximo item aqui eu acho que é especial pra Júlia, que é uma pessoa que fica indo em manifestações e tudo mais, que lá no manual da FIFA era o seguinte, que é o contato físico, né? Os brasileiros, eles falam com as mãos e não hesitam em tocar a pessoa com quem conversa. Nas casas noturnas isso pode até resultar num beijo, mas não se deve levar a mal. Um beijo no Brasil é só uma forma descontraída de comunicação não verbal. E aí, Júlia, concorda com essa? Concordo, eu acho que os brasileiros são muito mais afetivos mesmo do que outros países, assim, outras culturas. O Kinko pode incomodar muita gente, mas eu particularmente adoro esse nosso jeito. Acho... Bom, é porque eu sou brasileira, eu gosto disso, né? Eu tô acostumada a crescer assim, mas eu acho bem fofo. Mas peraí, Júlia, tu falou que o Kiko pode incomodar muita gente, eu juro que eu escutei isso, cara. Eu também ouvi isso, e não entendi. Você falou o que pode incomodar muita gente, né? O que pode incomodar. Ah, o que pode? Nossa, eu juro que eu entendi o Kiko pode incomodar muita gente. Pô, o Kiko tá incomodando muita gente. Tá marcando as festas e não vai, pô. Eu ia falar que eu nem toco as pessoas, gente. Ô Kiko, você é quase um curitibano que não gosta de pessoas, é isso? Não, longe disso. Eu procuro enxergar se a pessoa vai dar abertura pra realmente se ela quer contato físico ou não antes, assim, né? Eu não sou dessa pessoa que já chega dando beijinho de cara, assim, não, assim. Dá aquele oi de longe, assim, né? Às Fala vezes, aí, sim, dependendo se não conheço outra pessoa, sim, assim. Nesse ponto, sim. O próximo item aqui do manual deles é sobre as filas, né? Esperar com calma na fila não está no DNA dos brasileiros. Quando eles vão subir numa escada rolante, por exemplo, preferem o caos, mas de algum modo conseguem chegar ao topo. E aí? E é interessante até de falar sobre filas, que é outra característica, se não tiver aí na sua lista. Que brasileiro ama fila, né? A gente não pode ver uma fila que a gente... É isso, é uma realidade do Brasil. Ou pelo menos do Rio de Janeiro. E o brasileiro também é expert em arrumar jeito de furar a fila, né? Seja no sistema lá público de saúde pra operar alguém, seja no banco, ele sempre dá um jeito de furar a fila, né? Seja na fila do trânsito. O brasileiro realmente tem muito disso. Edgar aqui, eu quero falar alguma coisa? Cara, o que tem pra falar? É mais pura realidade isso, assim. Por que tirar esse manual do ar? Não tô entendendo isso.
Eu também não tô entendendo até agora, cara. Tô concordando com tudo. Vamos lá, o próximo é sobre contenção. Se você for uma churrascaria que oferece tudo o que há pra comer, lembre-se, não se alimente nas 12 horas anteriores e coma em pequenas porções, já que a melhor carne é geralmente servida por último. Eu também concordo com essa, cara. Não sei, acho que eu não concordo, não. Não? Não. A única coisa que eu poderia dizer sobre isso é que, assim, essa é uma boa frase para o Brasil, não é para amadores, que já é uma dica profissional para você que não ser mirim na churrascaria, entendeu? É verdade, cara. E não pegar aquela carne que vem com alho por cima, que é aquela do dia anterior, né? Que já tá meio velho, o cara joga o alho pra tirar o gosto um pouco e dá uma disfarçada. Exatamente. Pô, e não comer alface na churrascaria, né, meu? Pô, churrascaria porra, pra comer pelo carne, amor de pô. Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, Júlia, você já pensou? Você concorda ou não? Eu acho que eu concordo. O próximo item aqui do manual é prevalência do mais forte. Nas ruas, pedestres são claramente ignorados e mesmo nas faixas de segurança, dificilmente o motorista para. O direito de ultrapassagem dos motoristas é simplesmente definido pelo veículo maior. Puta que pariu. Esse é o retrato do trânsito no Rio de Janeiro, cara. Perfeito. Eu acho que o Brasil quase que todo, viu? Porque, pô, parar na faixa pro cara atravessar... Não há Cristo que faça, bicho. A galera não para mesmo. Isso é muito complicado, porque onde eu moro aqui tem 2 faixas que não tem semáforo, só tem a faixa, né? Eu fico feito um poste parado lá e a galera acelerando e não deixa eu passar, meu. Eu fico bravo. É foda. Mas pera aí, Edgar, tu falou semáforo? O que é isso, cara? Pô, como é que vocês chamam? Farol, né? Vocês chamam de farol. Você tem que falar farol. Você, como um bom paulista, tem que falar farol, né? Semáforo. Não, pode ser o farol também. Mas vamos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa desse? Eu posso pro próximo aqui, que tá acabando já. Pede aí pra mim, rapidinho. Nas ruas, pedestres são claramente ignorados e mesmo nas faixas de segurança, dificilmente o motorista para. O direito de ultrapassagem dos motoristas é simplesmente definido pelo veículo maior. Ah, sim. Eu concordo plenamente. Não existe direito de pedestre. O pedestre era pra ser o principal, acaba sendo o mais... pressionado no trânsito. Tem uma placa que eu acho que, não sei, mas a galera não sabe ler. Tá escrito lá assim, na conversão, a prioridade é o pedestre. Pô, isso significa assim, você tá andando pro seu carro, você vai virar, sei lá, à direita e tem uma faixa, você para pro pedestre passar. É o que acontece muitas vezes. Eu confesso que algumas vezes eu não paro, mas na maioria das vezes eu tenho que parar. Né? Na maioria das vezes eu paro. E por que às vezes eu não paro? Porque eu observo o cara que tá vindo atrás, o carro de trás. E eu olho, assim, eu tenho certeza, em algumas situações, eu tenho certeza que se eu parar o cara vai bater em mim. Porque ele vem com muita velocidade. Aí eu tô dando seta, o cara deve olhar pra lá, pra faixa, ele percebe que ele não vê o pedestre, então ele não imagina que eu vou parar. E aí se eu parar, o cara vai bater, cara. E já teve vezes de eu parar e o cara de trás fica buzinando, dando um buzinaço pra mim. Eu, porra, meu, tem uma velhinha atravessando ali, ó. Deixa ela atravessar primeiro, né? Tá vendo a placa ali em cima, na conversão, né? A prioridade é dela. Então, pô, é muito complicado. Mas acho que capitais são todas assim, né? As nossas capitais, pelo menos. Pois é, cara, e é difícil, né, quando você vai pra uma cidade menor que tem esse negócio do poder do pezinho, né, que a pessoa bota o pé na faixa e você tem que parar. Às vezes você, distraído, acaba passando direto, né? Levando o pé embora, né? É o poder do pezinho ser levado junto com a roda do carro, né? O próximo item aqui, a Júlia acho que vai pistolar, porque é sobre topless. Corpos descobertos são comuns no carnaval, mas não é isso que você vai ver todos os dias no Brasil. Ainda que os biquínis brasileiros tenham menos pano quando comparados aos europeus, eles são sempre usados. Tomar sol sem biquíni é proibido e pode resultar em multa. E aí, Júlia? Eu achei que ele descreveu a realidade. Só a questão aí é como você vai analisar a frase, mas ele fez um relato, que eu concordo, entendeu? Eu não que corpos à vista seja um problema. Agora vai ter gente que vai ler essa frase e vai achar. Então, aí é outra história. Exato. Próximo item aqui é não ao espanhol. Quem espera usar o espanhol para se comunicar vai manter uma conversa de surdos. O idioma nacional é o português brasileiro, uma variante do português. E se você disser que a capital do Brasil é Buenos Aires, pode esperar a deportação. Esse tá corretíssimo. Foi até irônico, né? Uma variante
avaliação do português de Portugal. É. Eu lembro de alguns livros do Saramago que eu li, eu devo ter lido uns 2 ou 3 livros dele, e uma das características é que ele não permitia a tradução, nem sei se tradução é uma boa palavra, mas a adaptação do texto, né, do português dele, de Portugal, para o português do Brasil. E no Sério? começo, Saramago, leia, sei lá, Ensaio sobre a Cegueira, é um livro legal. E, cara, o livro, até você se adaptar naquelas, algumas, eventualmente, palavras diferentes, você fica meio perdido, cara. Aí eu li um outro, que além de tudo, eu acho que foi O Homem Duplicado. Além de ter o português de Portugal, não tinha pontuação, cara. Aí você começava a ler aquele texto corridão, assim, e você de vez em quando se perdia nas falas, você não sabia quem estava falando o quê, você não, peraí, deixa eu voltar. Preciso falar sobre O Homem Duplicado, porque eu vi esse filme, o filme do livro, né? Tem uma semana e bugou assim meu cérebro, eu fiquei... Meu Deus, eu preciso falar sobre isso, vamos continuar depois aqui só pra falar desse filme. Vamos sim. Júlia, quer dizer que enquanto você tá fora do Midcast, você tá fazendo coisas desse tipo, assistindo série, livros? Que absurdo, cara. Vendo, né? Caraca, né? Bom, e não sei se o Kiko quer comentar alguma coisa. Cara, não. Não? Então vamos logo pro último ponto aqui, que eu acho que é o melhor da lista, que eu concordo plenamente, e eu acho que o Edgar também, e acho que é uma boa forma da gente fazer o encerramento aqui do episódio, que é o seguinte: tenha paciência. No Brasil, tudo é feito no último minuto. Não perca a paciência e controle os nervos. Tudo vai dar certo e ficar pronto a tempo. Isso vale para estádios. A atitude dos brasileiros diante da vida pode ser resumida assim: relaxa e goza. Perfeito. Não é uma... E não foi combinado, hein, Edgar, sua abertura com essa parte aqui do final. Não é uma qualidade, de certa forma, porque demonstra tudo que a gente tem discutido, falta de planejamento, desorganização, enfim, não é uma qualidade, mas é um fato, cara, é realmente assim. Eu também concordo plenamente com essa frase aí. Acho que os gringos, eles devem ficar muito afetados com esse nosso jeito. Claro que tem gente, a gente tá generalizando, né? Porque tem gente que é realmente muito planejadora, mas de uma forma geral, o brasileiro a gente vai ver, a gente resolve. Relaxa aí. Tá tudo tranquilo. O carioca, então, nem se fala. Isso pois é. Isso é pro Rio de Janeiro inteiro, é assim. Então, você tem que internalizar isso quando vier passar uma temporada aqui. Kiko, eram esses tópicos que você apresentava pros gringos aí, que se hospedavam aí na sua casa, cara? Cara, às vezes a gente tem que explicar esse tipo de coisa, porque algumas coisas eles ficam meio surpresos, de fato, assim. Hoje em dia já tá um pouquinho melhor, eu acho, porque eu acho que as pessoas veem mais vídeos, assim, e tem muito vídeo de estrangeiro comentando como são as coisas no Brasil, e as pessoas veem esses vídeos, assim. Então, quando eles chegam para cá, eles já estão um pouquinho mais espertos, assim, em relação a isso. Mas isso da paciência é realmente um tópico, porque como às vezes as pessoas estão acostumadas desde a infância a terem um outro tipo de hábito de comportamento em relação a como as pessoas gerenciam o tempo e gerenciam as coisas, isso é uma coisa que realmente a pessoa tem que ser um profissional, né, da meditação para poder vir para cá, assim, não passar muita raiva, né, porque de fato é uma coisa que irrita muito as pessoas quando vem para cá. Maravilha. Bom, então acho que a gente pode ir fechando aqui o episódio por aqui, né? E acho que qual a conclusão que a gente chegou depois de todo esse bate-papo? O Brasil realmente não é para amadores, o Brasil é para amadores, é formado por amadores. O que a gente pode concluir aí? Bom, eu gostei muito desse episódio porque mudou um pouco a percepção que eu tinha. Eu saio desse episódio concluindo de que o Brasil, ele é feito de amadores, realmente. Ele não é para amadores porque já está cheio de amadores aqui. Eu concordo plenamente com o que a gente discutiu, assim, de certa forma, porque todos os aspectos que a gente passou, né, a falta de planejamento e organização do brasileiro,
isso tudo caminha para o fato de que a gente acaba aprendendo na marra. Isso sim é bom, né? A gente consegue sair de muitas situações, a gente consegue se virar em qualquer lugar do mundo, mas a longo prazo o brasileiro ele perde muitas oportunidades, perde a oportunidade de se desenvolver, né? Como país, como sociedade, como ser humano. Porque por mais que seja interessante, né, você aprender na marra, toda vez que você planeja, as coisas podem acontecer de uma forma muito mais linear, com um aprendizado muito maior, que é o que eu acho que falta hoje aqui no Brasil. É exatamente o que a gente estava falando sobre o Brasil é um país do futuro, a diferença está muito no sonho para objetivo, né? Eu acho que brasileiros são muito sonhadores, mas eles nós nunca colocamos como objetivo, de fato, sermos um país de primeiro mundo. Eu não gosto de usar a expressão primeiro mundo, mas enfim, não me veio nada na cabeça agora, mas a gente não coloca como objetivo ser o país que a gente quer ser, e a gente só sonha, então chegar lá vai ser muito difícil. O Brasil, ele é um país difícil e maravilhoso ao mesmo tempo, uma contradição, porque esse nosso jeitinho brasileiro tem que saber lidar, ele traz muito aprendizado, mas também faz a gente levar muita porrada na cara. É um meio termo aí difícil e muito interessante. Acho que é importante falar para os nossos ouvintes que eu amo o Brasil, né? Acho que depois de a gente falar tão mal aqui, talvez fique impressionante. Eu odeio morar aqui. Vai pra Cuba, Júlia. Pô, bem que eu queria. Mas não é o caso. Eu amo o Brasil. Acho que a gente tem um potencial gigante. Mas a gente sempre tem que reconhecer as nossas falhas para poder melhorar. E eu vejo o jeitinho brasileiro e esse amadorismo como muito mais uma falha do que uma característica positiva. Excelente, Júlia, muito bom. E eu acho que o Kiko, ele conseguiu mudar o título do episódio, né? Vamos ver no lançamento dele, porque provavelmente ou esse episódio vai ser com uma pergunta ou uma afirmação de que o Brasil é de amadores. Mas, Kiko, você quer concluir alguma coisa aí? Não, depois dessa conclusão do Júlia, que vai falar nada. As conclusões da Júlia eu fico até sem jeito aqui também, coisa. cara. Então beleza, então vamos fechando por aqui. Se você, ouvinte, quer trocar uma ideia com a gente, pode procurar o Midcast tanto no Twitter quanto no Instagram pelo @podcastmid. Ninguém manda e-mail, mas se quiser mandar é podcastmid@gmail.com. E se alguém quiser também trocar a ideia diretamente comigo, o meu perfil no Twitter é o @erro500, 500 numeral. E aí uma coisa que eu sempre esqueço de fazer é pedir para vocês falarem também as redes sociais aí de vocês, caso algum ouvinte queira entrar em contato com vocês xingando, elogiando, sei lá, né? Fiquem à vontade aí, Edgar, Kiko, Júlia, digam aí suas redes sociais. Bom, para os que não me conhecem, espero que tenham gostado. Se não gostaram, xingar também, podem ficar à vontade. O meu Instagram é Julia96Andrade. E eu não lembro o meu Twitter porque eu não uso, então é isso. Vamos lá, Kiko, Edgar. O Kiko eu acho que tem uns 10 Twitter, né? Qual que você quer divulgar aqui hoje? Eu tenho Twitter, mas vocês podem me procurar no @Francisco Massuda. Massuda é MASUDA. Então é só @Francisco Massuda, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pode me achar lá. Maravilha. E você, Edgar? Eu tô no Twitter como @Edgar de Souza. Souza com Z. Show de bola. Então vocês já sabem, se vocês quiserem reclamar qualquer coisa, vão no perfil privado deles e não no perfil do Midcast. No do Midcast é só para elogios, beleza? Gente, muito obrigado aí novamente por esse bate-papo. Júlia, muito feliz da sua volta aqui ao Midcast. Eu acho que devem ter vários ouvintes que não te conheciam, né? Porque você é a primeira participação nessa segunda temporada, né? É a primeira? Política. Eu tive um problema na geladeira. É verdade. É verdade. Mas então, beleza. Vamos fechar por aqui e dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.